Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira. É muito bom ter você conosco mais uma vez para o nosso devocional diário. Nós estamos falando da carta de Paulo aos Gálatas e estamos especificamente olhando as credenciais do apóstolo Paulo. Nós primeiro olhamos as credenciais gerais do apóstolo Paulo, do que ele está falando no capítulo 1, do versículo 10 a 24. Agora nós vamos olhar as credenciais autobiográficas do apóstolo Paulo, que vai do versículo 13 ao versículo 24. Versículo 13 e 14, Paulo diz: vocês já ouviram falar do meu modo, ou do modo que eu vivia a vida no judaísmo, como eu costumava perseguir a igreja de Deus, além da medida, e tentava destruí-los. E eu excedia em muitos dos meus contemporâneos no judaísmo, entre os meus compatriotas, sendo extremamente zeloso das minhas tradições, ou das tradições dos meus ancestrais, ou dos meus antepassados, né? Então, a partir dos 3 períodos da vida espiritual, da pré-conversão, digamos assim, de Paulo, a sua conversão e pós a sua conversão, Paulo mostra como certos eventos de que antes que ele foi salvo, de quando ele foi salvo e depois que foi salvo, tudo para provar que a sua mensagem foi recebida de Deus. E nessa parte inicial, Paulo vai apresentar aqui, ou neste início que nós vamos falar, nós olhamos inicialmente, né, como é que Paulo era antes da sua conversão. É isso que ele vai nos falar. Mas antes de pensar como Paulo era, que nós vamos começar a falar sobre isso amanhã, sexta-feira, nós sabemos que as pessoas que nos ouvem, e eu também, e todos nós, temos um período na nossa vida, nascemos no pecado, afastados de Deus, necessitados da salvação. Esse é o período pré-conversão, é o período antes da nossa conversão. Nem todos vão chegar a encontrar-se com Cristo como seu Salvador. Então aqui é um alerta muito sério para aquele que nos ouve neste dia. Para você que nos ouve, se você não tem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você não vai encontrar como Cristo como aquele que vai te dar o descanso e a paz real. Você vai encontrar com Cristo como seu juiz. Mas aqueles que têm Cristo como seu Salvador, que passaram pelo período que foram antes da sua conversão, como eu passei, depois tem um momento em que nós temos o nosso encontro com Cristo, e daí o desenvolvimento de um relacionamento que é após a nossa conversão com Cristo. Porque nós estávamos separados de Deus, mas a conversão ou o crer em Cristo nos une novamente em Deus. Então a partir daí nós podemos viver uma vida de adoração, de celebração, de gratidão, uma vida totalmente diferente com um novo coração que nos é dado por Cristo. Então todos os homens neste mundo, eles nascem separados de Deus. Somente Cristo pode nos unir novamente ao Senhor nosso Deus. E ao nos unirmos, temos uma vida de fato de honra e glória ao nome do Senhor. Você que me ouve, se você já experimentou o conhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, muito bem, você agora deve desenvolver uma vida de adoração e de glória ao nosso Deus. Mas se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, se você ainda está nesse antes de conhecer Cristo, pode ser que você chegue a conhecê-lo ou não, mas eu advirto a você que você creia em Cristo, que você busque conhecê-lo, que você clame pela sua misericórdia e que você possa ser encontrado nele para a glória do nosso Deus. Que você seja alguém que vá passar a eternidade na presença do Cristo Salvador e não na presença do Cristo Juiz. Que você possa realmente entender, conhecer e ser transformado por Jesus Cristo para a honra e glória do nosso Salvador. Grande e forte abraço. Amanhã nós vamos falar do Paulo antes da conversão e que nós possamos ser ricamente abençoados. Grande e forte abraço. Até amanhã. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.